Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Está começando mais um vídeo. Me chamo Yasmin e eu espero muito que vocês gostem dessa história que é sobre a minha transição capilar. Peço que vocês curtam, comentem esse vídeo, né, as experiências de vocês, e também eu peço que vocês se inscrevam nesse canal para não perder nenhum vídeo, né? Porque tá crescendo esse canal e com certeza vocês vão adorar os conteúdos daqui. Bom, vou começar do começo, né? Do começo, assim, não muito do começo, porque eu vou tentar resumir o mais breve possível pra vocês, né? Eu vou tentar também deixar alguma foto, se eu achar, porque a pessoa que sempre, quando trocava de celular, não lembrava dos e-mails e do que acontecia, não perdia tudo. Então eu não tenho muita foto, gente, do meu cabelo nas transições capilares, né? Bom, mas eu queria falar pra vocês que desde os 8 anos que eu alisava o meu cabelo, desde os 8 anos de idade. Sim. Então, assim, eu amava o cabelo liso, minha mãe alisava o cabelo dela, alisava o meu, né? Na época era alisante, sabe? Tipo, é Guarindina que fala, gente? Agora eu não vou mais lembrar. Eu lembro até o nome da marca, era Easy. Easy. ISSY, eu acho que é isso, uma caixinha rosa. Então, eu. Meus cachos ficavam meio soltos, sabe? Bom, depois do alisante, eu passei pra progressiva, é claro, né? Passei pra progressiva de formol, mas com 14 anos eu comecei a namorar. E aí essa pessoa me pedia pra voltar com os meus cachos. Então eu comecei a passar pela transição com 15 anos de idade, né? Durante esse relacionamento, eu comecei a passar pela transição. E aí eu fiz isso 100% por ele, né? Não era algo que eu queria na época, mas eu queria agradar, né? Nós seres humanos, nós mulheres que queremos agradar, né? Então eu simplesmente comecei a transição capilar. E aí a minha transição capilar durou 1 ano e 2 meses. Mas o relacionamento acabou, né? E aí, quando eu tava com 11 meses em transição, eu decidi ficar loira. Eu, na transição capilar, decidi ficar loira. Gente, vocês acreditam nisso? Bom, e aí eu, né, pra poder, sabe? Toda mulher passa por isso. Toda mulher passa por isso. Não me julguem. E eu fiquei loira, né? E aí eu fiz meu BC, né? Meu Big Shop, com 1 ano e 2 meses na transição capilar. Aí quando foi depois, mais pra frente, né? Depois do Big Shop, eu fiquei só 9 meses 100% cacheada, né? Mas por que que eu alisei? Gente, primeiramente, eu comecei a transição capilar por outra pessoa, não foi porque eu quis. E segundo, a minha rotina ela era muito puxada. E eu saí da ditadura do liso e entrei na ditadura do cacho perfeito, liso perfeito, cacho perfeito. Então, assim, meninas, não caiam nessa. Essa transição capilar, né, que eu estou atualmente, eu já entrei nela já bem consciente. Na minha mente, assim, eu já estou muito bem, assim, tá muito bem enraizado aqui dentro que não existe cabelo perfeito, principalmente se seu cabelo for cacheado. Se seu cabelo tem textura, se é cacheado, se é crespo, se é ondulado, não existe cabelo perfeito. Terão dias que ele vai acordar lindo, maravilhoso, terão dias que não, que você vai ter que fazer um penteado. Só que pra mim, na época da escola, eu odiava penteado. E assim, de manhã eu estudava até o meio-dia. Eu trabalhava das 2 às 7 da noite, como Java aprendiz. E à noite, na grande maioria das vezes, eu estava na igreja, né? Então, assim, eu tava sempre muito ocupada. E o meu cabelo tava sendo, assim, um empecilho pra minha rotina fluir. Eu sempre tava, assim, tudo. Minha vida se torna. Como é que eu posso dizer? Minha vida rodava em torno do meu cabelo, entendeu? Então, de manhã eu acordava super cedo antes da escola, e aí eu sempre molhava ele do zero, e aí eu finalizava ele do zero,
gente, não tava dando pra mim. E aí, quando era na hora de trabalhar, eu tava sempre trabalhando de cabelo preso, porque se meu cabelo tava com um pouquinho de frizz a mais, eu já imediatamente eu queria prender ele. Então, eu ficava pensando, nossa, quando eu tava com meu cabelo liso, eu tava sempre com o cabelo solto, e agora com o cabelo cacheado eu fico prendendo ele. Não concordo com isso, sabe? Eu não quero mais isso. Então, foi por isso que eu alisei, porque eu não tava conseguindo sustentar essa ditadura, essa regra que eu mesma coloquei de cacho perfeito, entendeu? Então, assim, pra mim não tava funcionando mais é, o cacheado, porque eu passei a transição capilar inteira pensando que pensando numa certa forma que meu cabelo ficaria, entendeu? Não, quando ele tiver tudo cacheado, ele vai ficar assim, perfeito, maravilhoso. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas fotos do meu cabelo depois da transição, né? Ele loiro, depois eu pintei ele com uma cor chocolate meio acobreada, ficou lindo, gente, lindo meu cabelo, mas assim, meu amor, impossível. Quando ele tava feio, eu queria lavar de novo e eu queria. Não, eu não fazia penteado, eu não fazia coque. Gente, só tem uma foto minha de coque. Eu acho que eu só fiquei de coque uma vez durante 9 meses. E durante a transição capilar eu nunca fazia coque porque eu me achava feia de coque. Então, assim, foi muito difícil, sabe? E só um ponto importante, na minha primeira transição capilar, eu só tinha 15 anos de idade e assim, eu não ligava pra minha imagem. Eu não tava nem aí, eu colocava qualquer roupa no corpo e meu cabelo ia solto mesmo pra escola. Tava me sentindo maravilhosa, só que, desculpa. Meu Deus do céu, hoje em dia eu olho assim, sabe? É porque eu tenho alguns bumerangues no Instagram, gente, com as minhas fotos, mas eu não tô entrando no Insta. Então, assim, não ficava legal. Ninguém me avisava. Ninguém falava, Yasmin, hello, minha filha, vamos fazer um penteadinho nesse cabelo. Eu não me importava, então é isso. Aí eu fui lá e alisei. Depois de 9 meses do BC, eu alisei o meu cabelo. Pra mim fazia muito mais sentido na época, por conta da minha rotina, estava muito agitada. E aí passaram-se os anos, eu conheci o meu atual marido, claro, e ele tava passando pela transição capilar na época, quando eu conheci ele, a gente era só amigos, né? E aí ele. Eu tenho até umas fotos com ele, o cacheada, né? A gente tava na banda da igreja e tudo mais. E ele, quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, na verdade, aí depois ele falava muito pra mim: Nossa, amor, você era muito linda, cacheada, você é linda com seu cabelo liso, eu te acho maravilhosa, mas você também era muito bonita, cacheada. Eu falei: amor, eu sei que não sei o que, mas assim, não rola mais pra mim ser cacheada. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Era o que eu costumava dizer. Então, quando a gente casou, eu casei de cabelo liso, né, tudo mais. Quando a gente casou, eu comecei a imaginar assim na minha cabeça, nossa, eu poderia fazer isso por ele, né? Olha lá, a boba, mais uma vez, caindo na besteira de querer agradar os outros. Gente, eu entrei na transição capilar em 2023 novamente por conta disso, porque eu achava que eu tinha que agradar meu marido. Ele nunca tinha me pedido pra entrar na transição capilar. Ele nunca tinha me pedido, gente. Eu juro pra vocês que meu marido nunca falou assim, amor, por favor, volta seu cabelo cacheado. Nunca falou isso pra mim. Assim, ele é cacheado, vocês já viram aí nos vídeos dos vlogs. Ele tem o cabelo cacheado, né? Eu ajudo ele na rotina de cuidados com o cabelo dele, né? Tá bem grande, o cabelo dele tá lindo. Mas ele nunca me pediu, sabe? E ele fala pra mim, amor, eu não sei falar pra você qual é a fase do seu cabelo que você mais combina, porque você combina com todo tipo de cabelo. Curto, liso, curto cacheado, loira, ruiva. Lindo, né? Só que não tinha um dia sequer, gente, que eu não chorava nessa transição, nessa segunda transição capilar em 2023, porque eu não queria. Mais uma vez, eu não queria passar pela transição capilar. Mais uma vez, estava fazendo isso por alguém. Não era por mim. Mais uma vez, sabe? Eu sei que em relação, assim, quando se trata de algo que é pra nós, se não for a gente que vai atrás, se não for a gente que realmente quer aquilo, né? A gente não consegue sustentar por muito tempo, a gente não consegue realmente gostar daquilo, sabe? Então era isso que acontecia. Eu vou contar pra vocês uma história. Assim, meu pai, ele toca teclado e alguns instrumentos, né? E ele tinha
equipamentos em casa, ele tinha teclado e tudo mais. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu não queria saber de tocar teclado. Eu não queria saber, com 8, 9 anos, eu não queria. Nossa, meu pai falava, Yasmin, vem aprender. Yasmin, passa 1 hora no teclado. Passa 1 hora aprendendo. E eu ficava lá, assim, me sentindo super obrigada. Eu odiava, gente. Só que passou os anos, quando eu fiz 13 anos, assim, 12, 13, eu acho, até os 14 anos, eu era apaixonada. 15 anos, meu pai tinha ainda o teclado e eu tocava e ele me ensinava. E eu já tinha até tocado na igreja uma vez, tava também tocando nos dias de semana na igreja. Eu tava aprendendo músicas, assim, gente, eu tava apaixonada, sabe, pelo teclado. Eu amava. E aí meu pai precisou vender o teclado, né, os equipamentos, porque ele não trabalhava mais com aquilo. E aí eu me arrependi amargamente de não ter aproveitado, sabe, todos esses anos que eu tive a oportunidade. Mas é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Quando é algo que a gente quer, é muito diferente, mesmo que seja difícil, igual, por exemplo, uma faculdade, uma profissão que você realmente queira muito. Quando é você que quer, é muito diferente de quando você é obrigada a fazer aquilo, sabe? Porque às vezes, realmente, por exemplo, uma faculdade, por mais que seja difícil, você tá ali todos os dias, você estudar, você, meu Deus do céu, isso tá acabando comigo, a minha rotina. Mas mesmo assim você vai continuar, por quê? Porque você quer. Foi uma decisão totalmente sua. Vocês entendem? E um detalhe, eu trabalhava na época, né? Trabalhava na época, então eu tinha que estar no serviço, por exemplo, 7 horas. Então, assim, todos os dias eu fazia coque e eu tava estressadíssima por me ver todos os dias de coque. Eu não suportava aquilo. Hoje em dia, gente, me acho linda, maravilhosa. Tudo bem que eu também não aguento mais me ver de coque por conta da transição capilar. É muito tempo fazendo coque. Mas, assim, eu não conseguia me olhar no espelho de coque. Eu tava me sentindo horrível. Então, é... Ah, e um detalhe também. Quando eu tava na transição capilar, né, em 2023, eu tive um sonho que uma pessoa me perguntava, Yasmin, por que você tá passando pela transição capilar? Aí eu falava assim, porque um dia eu vou ter uma filha, e aí ela vai ser cacheada, né? Porque eu sou cacheada e o meu marido é cacheado, então assim, se ela um dia sofrer bullying, se ela um dia passar por algum desafio em relação ao cabelo dela, ela vai ter em quem se apoiar, né? Ela vai ter os pais como inspiração. Se eu for lisa, sabe? Tipo assim, ela vai querer alisar também, porque foi um refúgio pra mãe, vai ser um refúgio pra ela. Então, eu também me apeguei muito nisso e eu não queria alisar o cabelo, eu queria permanecer, né, na transição capilar. Mas quando foi com 5 meses em transição capilar, eu alisei o cabelo, né? Eu passei botox, fui no salão, meti um botox, meti um curtinho. Vou ver se eu acho alguma foto dessa época pra deixar aqui pra vocês. E aí permaneci lisa, porque eu amo, gente. Eu amo cabelo liso, eu me acho linda de cabelo liso. Mas quando foi o ano passado, no ano de 2024, né? Agora, realmente, assim, uma parte um pouco mais séria do vídeo, porque assim, eu conto essas histórias, gente, rindo porque eu fico muito feliz. Assim, no momento era uma fase caótica, mas hoje em dia eu dou risada porque realmente é engraçado, né? Depois. Mas quando foi o ano passado, eu tava passando por uma fase na minha vida, assim, muito, nossa, de autoconhecimento e como você se conhecer e como você desenvolver, sabe? Se desenvolver internamente é muito difícil. Eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a buscar o Senhor mais, ter conhecimento em quem eu sou em Cristo. Passei por essa fase, então assim, foi uma fase muito difícil pra mim, justamente por conta disso que eu tô falando pra vocês, sabe? É uma fase de se conhecer não é fácil, né? Dói. Dói se conhecer, dói você passar por um processo. E eu passei um processo muito difícil ano passado. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Foi no final de maio e começo de junho. Então, através disso, através desse processo, eu decidi passar pela transição capilar novamente. Mas é justamente isso que eu tô falando pra vocês. Foi por autoconhecimento. Mas eu vou abrir um parêntese aqui falando pra vocês que, assim, eu tô fazendo isso por mim dessa vez. É por mim.
e para Deus. É para mim, é por mim, na verdade, e é por Deus. Porque, assim, eu não tô falando aqui que você que alisa o cabelo, que você é obrigada a passar pela transição capilar por conta que, ai, Deus me fez assim e eu também vou ser assim. Se você não quer. Vocês estão vendo que o vídeo inteiro eu tô aqui dizendo a importância da gente fazer as coisas por nós, né? A importância disso, porque senão a gente não sustenta até o final. Então façam por vocês, né? Mas agora, fechando parênteses, eu comecei a me conhecer e eu falei, não, falei, Deus, eu quero me enxergar da forma que o Senhor me enxerga. Eu quero ser a mulher que o Senhor me chamou para ser. Se o Senhor me fez cacheada, eu sei que o Senhor tem um propósito através disso. Se o Senhor me fez assim, o Senhor tem um propósito, sabe? O Senhor, quando me fez, sabe? O Senhor caprichou, o Senhor sabia o que estava fazendo, né? E vocês vão dizer assim, ah, Yasmin, mas você está sendo hipócrita, porque você está falando sobre aceitar aquilo que Deus fez, mas, por exemplo, você faria uma cirurgia para colocar um silicone, por exemplo. Mas, como eu tô falando pra vocês desde o começo, gente, não é sobre falar pra vocês deixarem de fazer algo ou fazerem algo. Não é sobre isso o intuito do vídeo. E sim sobre a importância da gente analisar se realmente a gente quer fazer aquilo, entendeu? Como na minha primeira transição, eu não queria. Na segunda transição, eu não queria, sabe? E nessa já está sendo muito mais diferente, porque tá sendo difícil? Tá sendo muito difícil, gente. Não falo que é fácil, porque assim, às vezes eu choro, às vezes eu, assim, realmente enlouqueço por conta desse cabelo, mas é algo que hoje em dia eu quero, é algo que hoje em dia eu estou passando por esse processo assim de uma forma mais leve em relação a objetivo final, sabe? De que eu sei que daqui a um tempo eu vou viver isso pra sempre, entendeu? Tipo, meu cabelo cacheado é pra sempre. Não quero mais alisar, não vou mais alisar. Eu vou lidar com ele da forma que ele é. É com frizz, é volumoso, é não perfeito, é assim que eu vou lidar com ele. Entenderam? Então, mais uma vez, eu não tô dizendo aqui pra vocês o que é certo, o que é errado, que vocês também têm que passar pela transição capilar. Não é sobre isso. O intuito do vídeo é fazer vocês entenderem que nem tudo o que as pessoas ditam por aí de ser certo ou errado, ou tipo, nem tudo que, sei lá, vamos se dizer, como eu falei pra vocês, meu pai queria muito que eu tocasse um teclado, mas eu não queria, entendeu? Não era o que eu queria, mas quando eu realmente quis, eu me empenhei naquilo. Então, meninas, eu estou aqui falando para vocês a minha experiência com o meu cabelo, a experiência que eu quis ter com Deus em relação a isso, de querer aceitar, né, a minha curvatura, de querer aceitar aquilo que o Senhor me deu, né? Mas tá tudo bem se vocês não quiserem aceitar, entendeu? Eu tenho algumas coisas no meu corpo que eu não aceito e eu estou atrás de mudança, entendeu? E tá tudo bem. Mas por isso que hoje também eu tô tentando assim, tô me redescobrindo, tentando usar roupas que eu gosto, né? Que eu gosto mais, maquiando. Hoje eu fiz uma maquiagem não só pra gravar, né? Claro que pra gravar a gente quer ficar bonita, mas porque realmente eu quero ficar assim, sabe, nos meus dias. Eu quero me sentir bem, fazendo meus penteados, que eu sei que vai ser um grande aliado quando eu tiver meu cabelo 100% natural, principalmente recém, né, do BC, que ele vai estar um pouco mais curto, mas também tá tudo bem. Então, é isso, meninas, é sobre se redescobrir. É sobre vocês se amarem, é sobre vocês amarem as suas singularidades, suas particularidades. Nem todo mundo é igual, sabe? Tipo, nem todo cabelo é igual, sabe? Corpo principalmente. Então, vamos aprender a nos amar, sabe? Quer mudar alguma coisa? Mude em você. Quer mudar? Não está satisfeita? Mude. Mas vamos aprender a nos amar até chegar a essa fase, sabe? Uma coisa que eu aprendi com meu marido, com a minha irmã, é exatamente isso. Você só vai se amar quando você chegar
naquele corpo perfeito que você tanto deseja? Você só vai se amar quando o seu cabelo tiver 100% cacheado, grande? Não, porque olha o tanto de tempo que você vai passar se sentindo infeliz, se sentindo inferior, se colocando para baixo. Olha quanto de tempo você vai perder esperando chegar um dia que talvez esteja tão distante, sabe? Então vamos aprender com o hoje. Tá vendo o presente? O hoje? Faça algo por você hoje. Tá se sentindo feia agora? Tá se sentindo para baixo, com a autoestima baixa? O que você pode fazer hoje? Talvez você não possa ir agora fazer uma cirurgia pra ficar com um tanquinho, igual da Virgínia, por exemplo. Talvez você não possa ir agora no salão colocar um mega rap e ficar com o cabelo na bunda. Talvez você não possa agora fazer alguma cirurgia no seu rosto com alguma coisa que não te agrada. Talvez você não possa agora, por questões financeiras ou por outras coisas. Mas o que você pode fazer por você agora para se amar, para gostar, para se sentir bem, elevar a sua autoestima, sabe? Você não precisa esperar chegar no final do propósito, né? Você não precisa achar que você vai se sentir feliz apenas no final do propósito. Durante o processo, se curta, faça algo por você mesma, sabe? Isso é muito importante e é algo que eu estou aprendendo, né? Algo que eu estou aprendendo desde o começo dessa transição. Não é fácil, estou em processo e até o meu BC, que é daqui a 2 meses, isso vai estar muito mais enraizado em mim, com certeza. Agora, qual é toda essa lição, assim, né? Porque eu sei que tudo que a gente passa nos traz uma lição. A primeira lição, gente, é que nós devemos fazer as coisas por nós, tá? Não façam pelos outros, porque vocês não vão conseguir sustentar por muito tempo, talvez nem é o sonho de vocês. E vocês vão lá e fazem algo para agradar alguém, para agradar uma pessoa, sabe? Não façam isso. Não façam isso. Façam isso por vocês. O que vocês tiverem que fazer na vida de vocês, façam porque vocês querem, porque é sonho de vocês e não porque fulano pediu. Entendeu? A segunda coisa que eu tiro de lição de tudo isso é: permita-se conhecer. Talvez você está tanto tempo fazendo a progressiva, lá no finalzinho, lá no fundinho do seu coração, você tem um desejo de se ver cacheada novamente, mas fica com medo pelo que os outros vão dizer de você. Cara, tenta. Se você não gostar, tá tudo bem. Você vai lá, alisa de novo. Hoje em dia, né? Você pode fazer isso. Tudo bem que passar pela transição, o tempo é maior. Você alisar o cabelo é do dia pra noite. Mas o que eu quero dizer é que permita se conhecer, sabe? Tem gente que tá tantos anos com o cabelo longo. O sonho dela é se ver com o cabelo curto, mas a pessoa não se permite se conhecer, não permite se ver de forma diferente, sabe? Então, se veja de forma diferente, se conheça, sabe? É... Não fique apenas na vontade, no desejo de viver, sabe? Essas coisas. Permita, se permita, tá? E a última coisa que eu tiro de lição de tudo isso também é, é sobre a beleza. Gente, essa transição capilar é o que me fez, assim, pensar em como a beleza não se resume apenas em um cabelo. Em que a nossa beleza vai muito além disso. Sabe, hoje em dia eu não vejo as pessoas falando tanto sobre beleza interior. É sobre você ser belo aqui dentro, sabe? Você ser uma pessoa respeitosa, bondosa, uma pessoa que tem assuntos interessantes para tratar, uma pessoa que tem conhecimento, tem interesse de ir atrás de assuntos novos. É o que eu tenho feito, sabe? É... Também é se reinventar. Eu precisei começar a me reinventar. É um cabelo, já que o cabelo não tá do jeito que eu quero, é uma maquiagem que vai me deixar melhor, né? É um look que eu vou ter que aprender a fazer, assim, a montar. Então, é isso que essa transição capilar me deixou, sabe? É justamente entender que um cabelo não resume, sabe, tudo. Tipo, nosso cabelo, na verdade, a beleza não está resumida apenas no nosso cabelo, apenas na nossa maquiagem, apenas na nossa roupa. A beleza vai muito além disso, sabe? A palavra de Deus diz que a beleza realmente vai muito além disso, que a gente tem que ter beleza no falar, sabe? A beleza, as simples coisas da vida também são belas, sabe? Então, assim, vamos refletir um pouco mais. Achar que a estética é, assim, a coisa mais importante da vida, porque não é, tá? É só um detalhe.
você se arrumar é importante, sim. Você se cuidar, amar o seu cabelo é importante, mas não é assim, meu Deus do céu. O seu mundo não tem que girar em torno disso. Então, meninas, espero que as minhas histórias tenham, espero muito que as minhas histórias tenham motivado vocês para alguma coisa. Não só resumida a cabelo, tá? Não é só sobre isso, e sim sobre tudo na vida, tá bom? Como eu falei pra vocês, no momento que a gente passa, é difícil. Igual, eu tô aqui com esse penteado, tá lindo, tá maravilhoso, né? Vocês estão vendo, meu Deus, Yasmin, que cabelo grande, está em 10 meses de transição capilar. Estou com 10 meses de transição capilar. E ele tá assim lindo. E eu ainda não consigo cortar, porque eu acho que não vai ficar legal. Então eu vou esperar 2 meses, né? Porque como eu falei pra vocês, na primeira transição capilar eu cortei com 1 ano e 2 meses. E agora eu vou esperar 1 ano, porque eu acho que vai estar o tamanho ideal. Eu já não aguento mais, gente, também essas pontas lisas. Eu já não aguento mais me ver de coque. Tô passando a transição inteira fazendo coque praticamente. Agora no final que eu achei esse penteadinho, que tá me fazendo bem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem algo, o que vocês têm de experiência, o que vocês quiserem falar sobre alguma fase da minha vida aqui nos comentários, quiserem comentar alguma coisa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.